Tá treinando para sua primeira maratona. Hum, Dicas de quem tem muita bagagem, né, meu bem? não sei. Tem. Treinando para sua primeira maratona. Eu tive a ideia de conversar com o João, que tem, quem conhece, todo mundo conhece, várias maratonas. São quantas maratonas? Eu parei de contar, É, ele parou de contar. mas Ele eu fez um post falando parei, nisso. parei de contar as maratonas com 25. Mas, 26, eu acho. mas foram mais. Não, amor? Não, foram Tá. 26. Muitas maratonas, algumas ultras. Pódio nesse meio do caminho também, mas então a gente pode falar que tem vasta experiência Hum, com longa distância. E aí eu tive a ideia da gente fazer um bate-papo aqui pro João dar umas dicas para quem está no primeiro ciclo de maratona, que é esse ciclo exaustivo e que consome para quem sabe ficar um pouco mais leve. Então a gente teve a ideia de fazer umas perguntas. Então vou fazer uma pergunta, combinado? combinado. Vamos lá. Eu não sei as perguntas. Não sabe. É fato. Pergunta número 1. Meu bem, você lembra da sua primeira maratona? O que você gostaria de ter ouvido naquela época que teria te poupado erros? Poupado erros. É. Eu recebi muita dica na primeira maratona. Não sei se eu recebi ou se eu estava aberto a ouvir, né? Eu não sei se o que eu gostaria de ter ouvido que tivesse poupado o erro, assim, eu gostaria de ter mais registro da minha primeira maratona, mais foto. Eu gostaria de ter curtido mais o dia da maratona. É, o pré-prova e um pouquinho o pós-prova, assim. Eu acho que eu tenho uma ou duas fotos Aham. e um videozinho de 3 segundos, assim. É porque é um momento, né? Então, assim, eu gostaria de ter aproveitado isso. Não sei se é um erro, apesar de eu ter o registro na memória, eu gostaria de ter aproveitado mais isso, assim. Eu acho que vale muito a pena. A primeira vez ela é a mais transformadora, é que você mais se emociona, foi a que eu mais chorei, e é um choro diferente, né? Uhum. Então eu acho que eu poderia ter aproveitado mais nesse sentido. E quanto ao ciclo? Cara, enquanto ao ciclo O primeiro ciclo da maratona. de treinamento, né? Isso. Eu fui muito conservador, eu fui muito Caxias com o cumprimento da planilha. É, eu acho que eu poderia ter sido pegado um pouco mais leve, mas mesmo assim respeitando o que estava sendo preconizado ali e tal. Tem um erro que eu fiz, que isso até está no meu livro, que o meu ciclo da minha primeira maratona, eu descasei ele do ciclo de todos os meus amigos que também estavam indo para a primeira maratona. Eu poderia ter, e eles foram fazer o Rio, eu fui fazer Buenos Aires, que era depois do Rio. Eu tive a chance de aprender com o que aconteceu com eles, que eles fizeram a prova antes, e depois só que eu fiz sozinho um final do ciclo. Eu poderia ter aproveitado para fazer o ciclo em conjunto, com certeza tá aí uma coisa que seria bem mais legal, seria ter aproveitado o ciclo para fazer com seus amigos da corrida, com o seu ambiente da assessoria, tal, Ah, isso é etc. legal. Com Isso é certeza, bacana. com certeza isso Fazer o seria, ciclo junto com pessoas que estão no mesmo ah, processo do que você. com certeza. Mas. Pergunta número 2. Meu bem, lembra da sua primeira maratona? O Uhum. que você gostaria de ter ouvido na. Não, essa já foi. Para quem está começando agora, o que é mais importante nesse início? Aumentar a quilometragem ou manter a constância? Frequência, com certeza, a constância. É muito mais importante você treinar 3 vezes por semana, 4 vezes, dependendo do que tiver para você. É muito mais importante ir fazer o treino do que se preocupar se, cara, se foi forte, foi fraco, tal, etc. Frequência no começo é muito mais importante do que o resultado do treino em si, né? Da Maravilha dizia, né? Não existe gol feio, feio é não fazer gol. No começo você tem que ir, tem que ir. Então o que falam é verdade. Constância, constância, Ah, constância. constância. Muito bem. Até tem um livro do Walter ali, ó. Nada além de constância. Fica a Ah, dica para essa legal leitura aqui, ó. também. Aqui fica a dica, Valtinho. Obrigado pelo presente. Maravilhoso o livro. Mas... Pergunta número 3. É porque voltam as perguntas aqui. Vamos lá. E nos dias difíceis, quando bate o cansaço ou a vontade de desistir, o que te faz continuar? A gente já falou disso já, né?
Eu demorei, mas assim, para entender, eu tenho claro qual é o motivo de eu ir correr, né? Eu percebo que quando eu corro, os meus dias ficam mais alegres, eu me sinto melhor, e aí eu acabei descobrindo nessa história que correr para mim me habilita a cuidar melhor de quem eu amo. Então eu sempre me apego a isso, assim, qual que é o meu propósito de estar ali correndo? Nos dias difíceis, que às vezes não dá pra gente levantar, eu acho que a dica é lembrar o porquê que você começou, né? E lembrar que, assim, às vezes pode ser ruim ir lá correr, ir lá acordar, mas quando termina é sempre muito agradável, né? Acho que essa é a melhor forma, né? Tem gente que fala que você precisa de disciplina, cumprir a disciplina e tal, mas tem um amigo também, adoro os pensamentos dos amigos, Citações. do Brenner. Brenner, cara, você é um exemplo, eu acho muito legal que ele fala assim, você precisa sim de motivação, mas ele fala que é assim, é um motivo para a ação. E o motivo para a ação é o propósito. O que te fez sair da cama a primeira vez para ir lá, sair do sofá para ir lá fazer? Se apega a isso. Mesmo que isso mude ao longo do caminho também, né? Lindo, Esteja atento, né? É lindo. muito legal isso. Muito lindo. Vamos lá, próxima. Qual foi o maior erro que você já cometeu num ciclo e que o iniciante deveria evitar? Arrogância. Nossa, você me comentou isso, acho que foi na minha primeira prova. Foi a segunda, na sua primeira prova? Você falou que a segunda A segunda prova. prova. Eu já falei isso, quem já teve, quando a gente já conversou em alguma feira, aí alguém já deve ter ouvido eu falar isso, que estava indo para sua segunda maratona. A segunda maratona para mim foi a mais difícil, foi a pior, porque eu fui arrogante com o ciclo e fui arrogante com a prova. Eu já sei fazer isso aqui, já corri uma vez, cara, foi pior. De novo, tem um capítulo que fala sobre isso no livro, né, que eu vou lançar no dia 19 de maio, né? Uhum. Que fala sobre isso. A arrogância é o primeiro sentimento do declínio, né? Quando você está lá, se sente arrogante, acha que sabe tudo, você começa a declinar. A maratona e a corrida de longa distância não permite arrogantes. Legal. Quinta e última pergunta. Se você tivesse que dar só uma dica de ouro para quem vai correr a primeira maratona, qual seria? Se prepare para a transformação. Mas isso não é uma dica, né? A dica é aproveite, cara. Aproveite. Faça tudo que você conseguir fazer, né? Se dê de presente tudo que você puder se dar de presente, porque é um momento transformador. E a primeira vez é sempre a primeira vez, você não vai ter outra, né? Então, Exato, primeira vez, né? eu acho que a dica é aproveitar, esteja presente, eu acho que a palavra é essa. Não faça porque o amigo está fazendo, ou porque está todo mundo fazendo. Faça para você estar presente ali, né? Entenda aquilo que está acontecendo. É uma coisa muito bacana, porque naquele dia, quando você terminar o dia da sua primeira maratona, você vai dormir como qualquer outra noite. Só que naquela noite específica você vai estar indo dormir como um maratonista. E isso é muito grande. Isso é muito então legal. aproveita mesmo assim. A dica é esteja presente, né, em tudo que você está fazendo. Observe. Acho que é isso. Gostou das perguntas? Eu Gostei. adorei suas respostas. Eu não colocaria nem corte, cara. Eu Não? iria assim mesmo. Gostou? Eu amei suas respostas. Que bom. As respostas e um pouquinho... Você deu umas palhinhas do que você fala no livro. É verdade. O João escreveu um livro, acho que você já comentou algumas vezes sobre isso, né? E vai ter um lançamento desse livro. Não estava planejado a gente falar sobre isso também. Vai ter o lançamento desse livro tanto em Vitória quanto em São Paulo no mês de maio. Dia 19 de maio vai ser em Vitória, isso. Né? E em São Paulo vai ser que dia? Dia 22 de maio. Mais pra frente a gente comenta sobre isso também. Amei suas respostas, obrigado pela paciência comigo. De frente com o Gabi.